Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, tá? Você que acompanha o canal, que está acompanhando o canal, tá? Eu sou o Pregador Júnior, tá? Toda segunda-feira tem a pregação, tá? Na pregação de hoje nós vamos ver o Evangelho puro, tá? Identificando a verdadeira palavra, tá? Encontra-se em Tiago, capítulo de número 17, o verso é o de número... ou Tiago, capítulo de número 3, perdão, o verso é o 17 e o 18, tá? Na pregação de hoje, nós vamos ver o Evangelho puro, 7 pontos em que nós podemos, que o Evangelho puro nos apresenta, ou seja, para você ter a certeza de que o Evangelho que estão apresentando a você, para você ter a certeza de que a palavra que é pregada na sua igreja, a palavra que é pregada onde você vai, é de Deus, ela é de Cristo. Em Tiago, capítulo de número 3, verso 17 e 18, vai nos ensinar 7 pontos importantes para que nós possamos identificar se a palavra que é apresentada para mim e para você é realmente de Cristo ou não, tá? Então, são 7 pontos que nós identificamos que o Evangelho puro, que a verdadeira palavra de Deus tem. Se a palavra de Deus, se a palavra que você ouve tiver esses 7 pontos que nós vamos ver, então sim, ela é um Evangelho puro, um Evangelho genuíno, realmente estipulada e nos dada por Deus, tá ok? A frase para a nossa pregação, como eu já falei, encontra-se no Evangelho de Tiago, o capítulo é o capítulo de número 3, o verso é o de número 17 e 18, tá? Então, Tiago, capítulo de número 3, o verso é o de número 17 e 18, tá? Diz assim, ó: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Verso 18: e o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Glória a Deus. Então, querido, a primeira coisa que nós podemos identificar sobre o que Tiago nos ensina é pura, ou seja, ele pega e fala, mas a palavra que vem do alto é primeiramente pura. Quando ele fala pura, quer dizer que é uma palavra santa. Querido, nós vamos recordar então lá que quando a sarça ardente queimava, qual foi a primeira coisa que Deus falou para Moisés? O que ele falou? Ele falou: tira a sandália dos seus pés. Por quê? Porque o lugar que pisas é santo. Então a palavra de Deus, ela é uma palavra pura, uma palavra santa. Se a palavra que está chegando até você não é uma palavra santa, uma palavra pura, não é a palavra de Deus. A palavra tem que ser real. O que eu estou dizendo tem que ser a palavra de Deus. O que está sendo apresentado até você tem que ser os ensinamentos de Cristo, tá? Ou seja, se não for os ensinamentos de Cristo, se não for baseado na Bíblia, então não é o Evangelho. Por quê? Porque a palavra tem que ser pura, tem que ser separada. Por que separada? Porque a Bíblia, ela se completa. A Bíblia tem todos os livros e tudo o que nós, como cristãos, precisamos para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Então, não aceite outra coisa que não seja a Bíblia, a palavra de Deus. Nós podemos emitir a nossa opinião em conversas, podemos emitir a nossa opinião nos bastidores, no dia a dia, mas quando você vai pregar a palavra, quando a palavra é pregada, não aceite outra coisa que não seja a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus, tá? É isso que Tiago está falando. Por isso que ele pega e fala: a primeira coisa, ela é pura, ela tem que ser separada, ou seja, a pregação que você está ouvindo na sua igreja, onde quer que seja, tem que ser baseada na palavra de Deus. Não tem que ser a minha opinião, a opinião do pregador, tem que ser a palavra de Deus nos dada através da vida dele, tá? Então não aceite outra coisa que não seja a palavra de Deus, tá? Essa é o primeiro ponto sobre identificar o Evangelho puro, que é o que? Pura. A palavra tem que ser santa, tem que ser baseada na Bíblia e somente na Bíblia, porque só a Bíblia contém a palavra de Deus, tá? Ela é inerrante, ela é inefalível, somente a Bíblia, tá? O segundo ponto que Tiago fala qual é? Pacífica, ou seja, mansa. Ela é calma e tranquila. Por quê? Porque sabemos que tudo com a
para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós temos aquela sabedoria que vem do alto, quando o Espírito Santo está em nós, quando nós apresentamos o Evangelho a alguém, ou quando nos é apresentado, ele tem que ser uma coisa mansa, uma coisa calma. Não estou me referindo à autoridade nem a tom de voz, eu estou referindo a uma coisa mansa e tranquila. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que andam segundo o seu propósito, não é verdade? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a segunda coisa que o Evangelho tem que gerar em nós é essa mansidão, é essa tranquilidade. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar ansioso. Por que você não precisa ficar ansioso e nem com medo? Por quê? Porque é o que Paulo fala, a vida que você vive já não é mais sua, mas é a vida de Cristo. E se você vive a vida de Cristo em você, então os sonhos que você está vivendo são os sonhos de Deus. Os planos que você tem não são os seus planos, são os planos de Deus. E se são os planos de Deus, quem vai sustentar tudo isso é Deus. É por isso que Paulo fala: em tudo sou atribulado, mas não abatido. Sou perseguido, mas não angustiado. Por quê? Porque o mundo lá fora pode estar um caos, mas dentro de mim eu tenho essa mansidão. O Evangelho precisa gerar em mim e você essa mansidão, essa tranquilidade e essa calma. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá a paz. Cristo disse que nos daria paz. Não a paz que o mundo dá. Por que a paz que o mundo dá? Porque a paz que o mundo dá é baseada em bens materiais, é baseada em coisas financeiras. E o dinheiro um dia vai acabar, esse mundo um dia vai passar, o carro um dia vai passar, a casa um dia vai passar. Mas a palavra de Deus é a única coisa que permanecerá para sempre. Então, querido, o que nós precisamos entender aqui, a segunda coisa que o Evangelho puro provoca em nós é a mansidão, é a calma. Nós somos tranquilos, nós somos peregrinos aqui, então eu não vou me contaminar e eu não vou me angustiar, eu não vou ficar abatido, eu não vou ficar desanimado. Por quê? Porque a vida que eu vivo não é mais minha, mas é a de Cristo, e quem sustenta essa vida é Ele, amém? Então, o terceiro ponto que Tiago fala lá no capítulo de número 3, no verso 17 e 18, que é a base da nossa pregação, o terceiro ponto para nós termos esse evangelho puro é gentil. Ele fala que é gentil. Quando ele fala que é gentil, ele está se referindo em fazer o bem, tá? É na gentileza. Está falando, querido, na compaixão. O que é você ser gentil? É independente da situação que você está vivendo, eu vou oferecer amor, tá? Eu posso estar totalmente atribulado, eu estou sendo perseguido, eu estou totalmente triste, tá? A minha alma está angustiada, mas o que eu vou entregar ao meu próximo não vai ser angústia. Por mais que eu esteja irritado, o que eu vou entregar a ele não vai ser irritação. Ou seja, quando fala que o terceiro ponto é a gentileza, é gentil, é o que? É o que você oferece ao seu próximo, o que nós temos oferecido ao próximo, é isso que ele está falando. Então o Evangelho provoca em nós o Evangelho puro. Nós identificamos que ele é puro quando ele provoca a terceira coisa, que é a gentileza, tá? Nós vamos dar aquilo que nós temos. Se nós temos Cristo, então o que nós vamos dar? Nós vamos dar a Cristo, entendeu? Então é isso que a palavra quer dizer, tá? No terceiro ponto, a gentileza, tá? É nós chorarmos com aqueles que choram, independente se eu estou no tempo ou se eu estou no tempo de transição, independente do tempo que eu estou vivendo, eu identifico e vou chorar com os que choram, entendeu? É isso que quer dizer sobre a gentileza, sobre ser gentil, que é o terceiro ponto, amém? Então, vamos para o quarto ponto que diz lá em Tiago, né? Que é a nossa palavra, o Evangelho puro. O quarto ponto, ou seja, a quarta coisa que o Evangelho puro provoca em nós, a quarta coisa que nós temos que ter para ter a certeza que o Evangelho puro é o que está em nós, é o que nós estamos vivendo, e aquele que tem sido apresentado a nós. A quarta coisa é que ele é fácil de ser invocado. Como assim ele é fácil de ser invocado?
significa pela graça. O quarto ponto é que é pela graça. Nós temos que entender que não é por merecimento. A quarta coisa que o Evangelho provoca em nós, que a quarta coisa que Tiago fala, é que ele é fácil de ser invocado, no sentido de que ele é pela graça, tá? Ele é pela graça. O evangelismo nada mais é do que você chegar até o pecador e dizer que ele está perdoado. Entendeu? Então isso vai provocar, aí a palavra vai confrontá-lo para provocar o arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Então é você chegar no pecador que ele está perdoado, que ele foi amado, que tem um Cristo que o ama. A única coisa que ele precisa fazer é se arrepender. Então ele é fácil de ser invocado, ou seja, é pela graça. O evangelho que precisa chegar em você, o que tem que ser pregado, o que nós temos que viver é pela graça, tá? Não aceite outro evangelho que não seja aquele que é pela graça. É somente pela graça, não é pelas obras, tá? Nada disso, é pela graça, tá? Para que ninguém se vanglorie. Então, o quarto ponto, quando ele fala que é fácil de ser invocado, é que é pela graça. O evangelho é pela graça. Esse é o quarto ponto, tá bom? Então, vamos recapitular. Tá? Para nós identificarmos se a verdadeira palavra que está nos apresentando, que estão nos apresentando, e também se nós vivemos esse evangelho puro, Tiago, no capítulo de número 3, o verso 17 e 18, nos passa então 7 pontos para que nós possamos identificar se o evangelho que nós vivemos é o evangelho puro. A primeira coisa que ele provoca é o que? É a santidade. Ele é puro, ele é santo. A segunda coisa, ele é pacífico, ou seja, ele é manso. A terceira coisa é o que? É gentil, é fazer o bem, é o que eu entrego ao próximo, tá? A quarta coisa que nós acabamos de ver é o que? É que ele é fácil de ser invocado, ou seja, é pela graça, tá ok? A quarta coisa que o evangelho tem que provocar em nós para que nós possamos passar isso adiante, e o evangelho que é apresentado até você, a quarta coisa é que é pela graça, tá ok? Isso nos leva então à quinta coisa que ele fala lá, ele fala assim, ó, cheio de misericórdia e de bons frutos. Então, quando o Tiago fala cheio de misericórdia e bons frutos, ele está dizendo que nós nos colocamos no lugar do outro, tá? É sobre entender o nosso próximo, tá? E consequentemente nós vamos ajudá-lo. É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando ele fala sobre cheio de misericórdia, de bons frutos, consequentemente, se você tem misericórdia, os bons frutos estão acompanhando. Os bons frutos acompanham a misericórdia. Porque se você é misericordioso, você coloca o seu coração no lugar do outro. Você se coloca, você tenta entender, você não chega julgando, você não chega apontando o dedo, você busca entender o que o outro está passando, você busca compreender aquilo que ele está vivendo e consequentemente você tenta ajudá-lo. Então a quinta coisa é o que? É cheio de misericórdia e de bons frutos. O evangelho puro, o evangelho verdadeiro, ele é cheio de misericórdia e de bons frutos, tá ok? Nós não podemos nos esquecer disso. A misericórdia vem acompanhada dos bons frutos, ou seja, uma coisa puxa a outra. Se você é misericordioso, consequentemente você vai ter bons frutos, você vai fazer boas obras. Por quê? Porque a misericórdia faz com que você tenha as boas obras, tá ok? Uma coisa acompanha a outra, tá? Então, nós vamos para a coisa que eu particularmente acho uma das mais importantes. Por quê? Porque a sexta coisa, Tiago fala, sem parcialidade nem hipocrisia. Querido, é interessante que quando ele fala sem parcialidade nem hipocrisia, ele está dizendo, tipo assim, nós precisamos amar a todos e desejar o bem a todos. E isso é uma coisa muito difícil, porque, convenhamos, como que eu posso desejar o bem àquela pessoa que me fez mal? Como eu posso, diz Cristo que nós precisamos amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem e nos perseguem.
Então, querido, isso é algo que é somente pelo Espírito Santo, é somente pela graça que nós vamos conseguir fazer isso, tá? Nós só vamos conseguir não ter essa parcialidade e não ter essa hipocrisia somente no Evangelho puro, tá? Somente se a graça estiver em nós, somente se for pela graça e assim nós entendermos o quê? Porque se nós entendermos que nós somos salvos pela graça, que nós não merecemos nada, que nós não somos nada, se nós entendermos que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, se nós entendermos que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os ruins, que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade, que ninguém se perca. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que todos merecem, todos foram amados por Deus. Todos, Deus quer alcançar a todos, e se Deus quer alcançar a todos, eu não vou menosprezar a todos, porque se Deus quer alcançar a todos, então consequentemente nós vamos, querido, tratar a todos e amar a todos. Por quê? Porque Deus é amor, e se o Espírito de Deus está em nós, se nós fazemos as mesmas obras que Cristo fez e faria, como Ele disse, então o Espírito dele mora em nós, e se o Espírito dele mora em nós, querido, nós então vamos fazer as obras, no sentido de que vai ser a diferença, assim como Ele foi a diferença. Nós não vamos ser hipócritas e nem ter essa parcialidade. Por quê? Porque nós vamos amar e tratar todo mundo igualmente. Querido, essa é a beleza e a maravilha do Evangelho. Por que a beleza e a maravilha do Evangelho? Porque, querido, quando nós estamos dentro de um templo, ouvindo a palavra de Deus, querido, não há mais brancos e negros, não há mais, querido, ricos ou pobres, não há mais raças, não há mais nada disso. Somente há pessoas buscando a presença do Pai, buscando a presença do Pai. O Evangelho, ele une todas as pessoas, ele une tudo e une a todos, tá? Perdão. Então, quando ele fala, tá, sobre essa sem parcialidade e nem hipocrisia, Tiago está se referindo a isso, sobre nós sermos a diferença, sobre nós tratarmos todo mundo bem, tá? Sobre nós termos essa coisa espiritual de nós vamos chorar com os que choram, nós vamos nos alegrar com os que se alegram. Eu vou tratar o morador de rua da mesma forma com que eu trato o gerente, o dono da empresa aonde eu trabalho. Eu vou ter o mesmo respeito que eu tenho com uma mulher que eu não conheço, o mesmo respeito que eu tenho com a minha esposa. Ou seja, da mesma forma que eu quero o bem da minha esposa, eu vou querer o bem de qualquer outra pessoa. Eu quero o bem a todos. Eu não vou ter essa hipocrisia de falar que eu quero o bem de todo mundo, ou seja, eu falo assim, não, mas eu quero o bem de todo mundo, não, mas eu amo a todo mundo, ou seja, de palavras, mas a palavra fala que o amor tem que ser não fingido, tem que ser em verdade por obras, ou seja, quando ele fala de tem que ser não fingido, ele está falando que nós temos que não só falar, nós temos que agir. Se eu falo que eu trato todo mundo igual, eu tenho que provar, eu tenho que agir que eu trato todo mundo bem, eu tenho que, se eu posso, por exemplo, o morador de rua. Se eu falo que eu trato todo mundo bem, quando eu passar por um morador de rua que nada tem a me oferecer, eu vou oferecer o que eu tenho a ele. É isso que está dizendo em Atos 3, por exemplo, quando Pedro e João estavam andando, querido, e falaram para aquele coxo, aquele homem que não podia andar, falaram, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, tá? Ou seja, da mesma forma que eles, querido, não buscavam algo das pessoas, eles é que entregavam às pessoas o amor de Cristo, a presença do Espírito Santo. Da mesma maneira, nós não devemos buscar receber algo em troca. Quando fala do amor não fingido, é que nós devemos amar sem receber nada em troca.
Prova disso é o Sermão da Montanha. Depois você pega lá e estuda o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos é o Sermão da Montanha, onde Cristo fala todos os moldes e tudo aquilo que o cristão deve ser e fazer, tá? Mas voltando aqui sobre a 6ª coisa, que é sem parcialidade e nem hipocrisia, né? Ou seja, esse amor verdadeiro de obras, né? E de não só de palavras, mas de obras em verdade. Ou seja, para mim ter as obras, eu preciso fazer em verdade. Quem é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós só vamos conseguir fazer isso através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Então, se você quer ter as boas obras, é somente em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Esse é o caminho. A Bíblia nos dá, querido, a direção, nos dá o molde, nos dá todas as diretrizes de como nós devemos fazer. Querido, é por Cristo, através do Espírito Santo. Aí sim nós vamos ter as boas obras, tá? E não somente aquele amor de palavras, tá? E não vai ser fingido, tá? Então, querido, a 7ª coisa que o Evangelho puro, que o Evangelho genuíno provoca em nós, ou seja, Tiago falou de 7 coisas que o Evangelho puro, que o Evangelho genuíno, que a palavra verdadeira provoca em nós, para você identificar se você está vivendo a palavra em sua verdade e se a palavra que é apresentada a você também é em verdade. A 7ª coisa, que é o versículo de número 18, ele fala o que? E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Querido, ali ele está falando que nós precisamos alcançar as pessoas através da paz. E isso é interessante, por quê? Porque nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Ou seja, eu só vou oferecer a paz para as pessoas. Eu vou dizer que eu estou em paz quando eu tenho a paz. Como que eu vou dar a paz? Como que eu vou semear a paz de Cristo no coração das pessoas? Como que eu vou semear a paz de Cristo no meu próximo? Se eu não tenho essa paz, se quando chega a conta eu já fico desesperado, se quando o meu filho se machuca eu já começo a ir contra Deus. Como eu posso semear a paz no coração de alguém se eu não a tenho em sua verdade? É isso que quer dizer a palavra de Deus, tá? Por quê, querido? Porque nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Ou seja, da mesma fonte não pode sair coisa boa e ruim, ou sai coisa boa ou jorra coisa ruim, tá? É isso que quer dizer, tá? A 7ª coisa, quando ele fala semeando a paz através daqueles que têm a paz, nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Quer ver? Filipenses 1:11 diz uma coisa muito interessante sobre você semear a paz no coração das pessoas, tá? Filipenses 1:11 diz assim, presta atenção, sendo cheios de frutos da justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, como que nós vamos ser cheios dos frutos da justiça? Ou seja, é somente através da paz, e a paz só é chegada até nós por causa de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Não há outro caminho, tá? O Evangelho puro é que não há outro caminho. Não é através do dízimo, não é através do dinheiro, não é através das nossas obras, é através da graça, para que ninguém se glorie. É através de Cristo Jesus, é por causa de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Não há outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, não há outro Evangelho, não há outra verdade, tá? Só há uma verdade, só há um Evangelho e só há um caminho, que é Cristo Jesus. Então esse é o ponto principal sobre o Evangelho puro, sobre o Evangelho na sua verdade. Se não tem a Cristo, se não apresenta a Cristo, o único e verdadeiro caminho, não é o verdadeiro Evangelho. E nós temos visto isto. Muitas pessoas estão sendo enganadas, achando que a salvação vem mediante as obras, a salvação vem mediante ao dízimo, a quantidade de dinheiro que eu ofereço, ao poder aquisitivo que eu tenho. Querido, o Evangelho genuíno, a sua verdade na sua totalidade, é que é pela graça, através do sacrifício de Cristo Jesus. Não há outro caminho, tá? Então que nós possamos entender esta verdade e aceitá-la no nosso coração.
lendo uma passagem que eu gosto muito de Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, o verso é o de número 13 até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo de número 2, o verso 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou o muro de separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a iniquidade. Olha só a maravilha da passagem que nós acabamos de ler em Efésios capítulo de número 2, o verso é o de número 13 ao 16. Lá fala que Cristo é a paz, querido. Então, se você quer a paz, a única forma de nós oferecermos a paz é oferecendo a Cristo, porque aqui fala que Ele é a nossa paz, e fala que foi Cristo que nos ligou pelo sangue dele. Então o verdadeiro evangelho tem que ser apresentado através de Cristo, tá? É Ele que nos liga, é o sangue dele, é por causa do sangue dele que o muro da separação caiu. É por isso que fala na sua palavra, naquele momento o véu do templo se rasgou, ou seja, aquilo que dividia, que separava Deus da humanidade, foi rasgado através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é essa ponte que liga Deus aos homens, tá? O que liga os homens a Deus é Cristo Jesus, que rasgou esse véu quando Ele morreu na cruz e ofereceu o sacrifício, ofereceu a vida dele, o sangue dele por amor a cada um de nós, ofereceu a mim e a você, tá? Então essa é a verdadeira essência do evangelho. Este é o evangelho puro, tá bom? Então, e ele causa em nós o que? Ele aboliu na carne dele a inimizade, ou seja, quando Cristo morre, junto com ele, quando ele levou todo o pecado, toda aquela inimizade, ou seja, nós, querido, não devemos mais guerrear entre nós, com o nosso próximo. Nós não devemos invejar, nós não devemos, querido, desejar o mal, buscar o mal, tá? Agir de forma a prejudicar o nosso próximo. Se nós dizemos que nós temos Cristo, se nós dizemos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, nós não devemos agir assim. Por quê? Porque Ele levou consigo essa inimizade que antes nós tínhamos, nós não temos mais, porque Ele aboliu essa inimizade por causa do sangue dele, amém? Então que nós possamos entender que o evangelho puro, a verdadeira essência do evangelho são estes 7 pontos, tá? Que nós possamos entender isso. E ele encerra no versículo de número 16, tá? Efésios 2, do 13 ao 16. Ele encerra falando: e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz. Querido, eu vou encerrar neste versículo porque fala na minha vida a coisa que mais importa. Ele nos mostra o símbolo do evangelho. Ele fala reconciliando em um corpo pela cruz, querido. Não foi pelo dinheiro, não foi pela carteira, não foi por nada disso, foi pela cruz, para que nós possamos entender que é pela cruz. O símbolo do verdadeiro evangelho é uma cruz. Nós precisamos entender isso. O evangelho é uma cruz, tá? O símbolo do evangelho é uma cruz. Por quê? Porque o evangelho te confronta para provocar em você o arrependimento, e quando surgir o arrependimento, você então vai se arrepender e vai renunciar à sua vontade, agindo assim, deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Então tudo se resume ao quê? A você, ao evangelho te confrontar para provocar em você o arrependimento, para que você possa se arrepender, para que possa entrar a remissão dos pecados. Por quê? Porque sem arrependimento não há remissão de pecados, tá? Então, consequentemente, não há perdão. Então, o evangelho nos confronta para provocar o arrependimento, para que nós possamos nos arrepender, para que possa haver a remissão dos pecados, para que então nós possamos matar por completo toda essa inimizade que nós tínhamos com a carne, com o mundo e com o nosso próximo. Tudo isso foi-se, já não está mais em nós,
pela cruz e por causa do corpo e do sangue de Cristo Jesus, tá? Então, isso é o evangelho puro, tá? Então, agora que nós vimos os 7 pontos para você poder pegar, para você aprender. Por quê? Porque a palavra fala que se nós não entendermos o Evangelho, se a palavra chega até nós e nós não entendemos, vem o maligno e rouba. Então é importante que você entenda esta palavra que Deus está dando nesta noite para mim e para você, tá? Que é o quê? Qual é o tema? O Evangelho puro, identificando a verdadeira palavra. O texto base é Tiago, capítulo de número 3, verso 17 e 18, que são 7 pontos que o evangelho puro provoca em nós. Se nós somos cristãos, nós temos que ter esses 7 pontos, esses 7 tópicos, essas 7 verdades em nós, tá? Quais são? Primeira, puro, nós temos que ser santos, tá? Provoca em nós a santidade, a pureza, a separação. Nós somos um povo santo, um povo separado, que escolheu ser separado e unicamente de Deus. E desta forma, nós vivemos e todas as atitudes que nós tomamos é única e exclusivamente a vontade de Deus. A segunda coisa que o evangelho puro provoca em nós é a mansidão, tá? Ou seja, ele é pacífico. Nós somos mansos e tranquilos porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, tá? Então, ou seja, eu sou manso e tranquilo, sou pacífico porque eu sei que tudo que acontece é a vontade de Deus, tá? Terceiro é a gentileza, ele é gentil, ou seja, nós fazemos o bem, independentemente de como nós estamos vivendo, de como está a nossa vida, o que nós oferecemos ao nosso próximo é sempre o bem, tá bom? É sempre a verdade, tá? A quarta coisa, ele é fácil de ser invocado. Porque, o que quer dizer com fácil de ser invocado? Quer dizer que é somente pela graça, tá? Então o evangelho é pela graça, através do sacrifício de Cristo Jesus, que foi morto lá naquela cruz por você, tá ok? A quinta coisa é que ele é cheio de misericórdia, de bons frutos, ou seja, se eu sou misericordioso, consequentemente eu vou ter boas obras, eu vou ter bons frutos, porque se eu me colocar no lugar do outro, se eu ter compaixão, se eu ter misericórdia do próximo, consequentemente, se eu tenho misericórdia do meu próximo, eu vou ajudá-lo da maneira que eu conseguir. Então, a misericórdia já puxa as boas obras, e as boas obras estão consequentemente ligada à misericórdia. Não tem como ter misericórdia se as boas obras não vierem junto. Isso não é misericórdia. E não há como fazer as boas obras sem ter a misericórdia e a compaixão com o nosso próximo, tá? Então, sexto, é ser sem parcialidade nem hipocrisia, ou seja, a sexta coisa que o evangelho puro provoca em mim e em você é que nós tratamos todo mundo de forma igual. Por quê? Porque Deus faz a chuva cair sobre os bons e sobre os ruins. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todo mundo se salve. A chuva cai sobre todo mundo, tá? Há princípios de Deus que é para todo mundo, tá bom? Então, essa é a sexta coisa, sem parcialidade nem hipocrisia. Eu sou educado, gentil, manso e humilde com o meu patrão, com a minha esposa, com o morador de rua, com aquela pessoa que fala mal de mim, com o meu inimigo, se eu tiver algum. Então, essa é a questão. Isso é sem parcialidade nem hipocrisia, tá? É você ter a verdade do evangelho em você. E a sétima coisa que o evangelho puro provoca em nós, tem que provocar em nós, é o que? É a paz, semeando a paz para aqueles que possam ter a paz, ou seja, nós alcançamos as pessoas através das nossas obras de paz, tá? Então essas são os 7 pontos que Deus provoca em nós através da sua palavra, através do seu evangelho. O evangelho puro provoca em nós essas 7 verdades, esses 7 pontos é provocado em nós através do Espírito Santo, através do evangelho puro. Se você quer identificar se você vive a verdadeira palavra, se o evangelho que é pregado lá na sua igreja onde você vai é o evangelho puro, então ele tem que ter e tem que provocar em você esses 7 pontos, tá?
Se você chegou aí no meio ou no final da pregação, não se preocupe, porque essa pregação logo estará no canal do YouTube, tá? Se você não é inscrito no canal, vai lá no YouTube e digita Pregador Júnior, tá? Vai ter a minha foto lá, você vai lá, que logo esta pregação estará completa lá no meu canal. Ainda hoje ela estará lá completa no meu canal, tá bom? Convido você a se inscrever, porque nós estamos tendo um estudo de Gênesis a Apocalipse, tá? Nós já vimos 4 aulas, na quarta e última aula nós vimos a queda do homem, tá? Nós lemos toda a queda. Há uma coisa muito importante na queda, tá? Eu não vou falar, vou deixar você curioso. Vai lá na quarta aula, assiste todas, mas a quarta aula sobre a queda do homem tá impressionante, tá? A revelação que Deus nos deu naquela aula é algo sobrenatural, tá? Depois você vai lá, Pregador Júnior, na playlist Estudo da Palavra, que você vai ter um crescimento espiritual profundo, tá? Tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e com seus familiares. Gostaria de agradecer você que me acompanhou e que assistiu esta pregação, tá? Gostaria de agradecer você por ter me deixado entrar no seu coração, entrado na sua casa e na sua vida, tá? Antes de eu encerrar, eu vou fazer uma oração por todos vocês que viram, seja ao vivo ou que vão ver este vídeo no meu canal, amém? Eu vou orar por vocês, tá? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui, Pai, na Tua presença, pedindo para que o Teu Espírito Santo alcance cada filho Seu, Pai, cada servo Seu, Senhor, seja ele que acompanhou ao vivo pelo Facebook, ou se ele está vendo este vídeo agora, seja em qual data, em qual mês, em qual ano ele está vendo este vídeo, que o Teu Espírito Santo possa tocá-lo, Senhor, que a pureza do Evangelho possa tocá-los, Pai, que eles possam entender e identificar, Papai, esses pontos na vida deles, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Papai, fazer com que eles meditem nesta palavra, para que eles possam aprender o verdadeiro e puro Evangelho, o Evangelho genuíno, a palavra verdadeira, Pai, para que eles não sejam mais enganados, levados de em sã doutrina, Pai, mas que eles possam ter a verdade do Evangelho na vida deles, Senhor. Entra e toca em cada coração, Papai querido. Senhor, entra e toca no profundo, toca no íntimo, Pai, toca na vida espiritual, Pai, na vida sentimental, na vida financeira, Papai, na vida material, Pai. Entra nessa casa, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa pairar sobre todos os metros quadrados, sobre cada cômodo desta casa, deste lar, Papai, de cada pessoa e de cada família que acompanhou, Papai, esta pregação ou que está vendo este vídeo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocá-los de uma maneira. Entendam a Tua palavra que foi pregada nesta noite, Senhor. Nós Te agradecemos, pois sabemos e temos a certeza de que o Senhor é quem falou conosco e que o Senhor estará conosco todos os dias, Pai. Nós Te agradecemos, certos de que o Senhor continuará a nos sustentar, Pai, até o dia da Sua vinda, Pai. Então que o Senhor possa tocar em cada coração, curando, transformando, libertando, restaurando, Pai, enchendo os celeiros daquelas pessoas que precisam, Senhor, e que eles possam, Papai, lá na igreja onde eles vão, Pai, serem ensinados, baseados no verdadeiro Evangelho, Pai, na verdadeira doutrina, Senhor, para que o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado, Papai. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, eu gostaria de mais uma vez agradecer você que acompanhou esta pregação. Não se preocupe se você chegou no final, ela já vai entrar no meu canal do YouTube, tá? Gostaria de que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e que Deus abençoe todos vocês. Amém?